Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, sejam todos e todas bem-vindas a mais uma edição da Entrevista Primaz Eleições 2024, nessa série em que estamos recebendo presidentes dos diretórios, das comissões provisórias dos partidos que atuam em Mariana. Esta é a nossa quarta entrevista dessa série e nós temos prazer de receber aqui Geraldo Alex Bailão, que não é presidente do partido PCdoB, mas ele é secretário de organização e por um motivo de um outro compromisso, né, o Dinei, ele vai poder dizer depois, o Dinei pediu que ele viesse representando. Então eu gostaria, Geraldo Alex Bailão, vamos chamar de Alex, é como todo mundo acaba se referindo a você, né? Eu apresento a você os meus agradecimentos em nome da Agência Primaz pela disponibilidade em estar aqui conosco, né? Nós já fizemos entrevista com o Manuel Douglas, do PV, com a Ida, do PT. A ideia era fazer a terceira em sequência com você, já que os três partidos fazem parte da federação, mas acabamos, por uma questão de disponibilidade de data, colocando ainda à frente da sua uma entrevista com o Geraldo Salles, do PDT. Mas isso não tem nenhum problema, porque nós pretendemos atingir todos os partidos que, de uma forma ou de outra, devem participar da eleição de 2024. Então, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença. O partido é que agradece, né, esse espaço e parabeniza a Primaz por essa iniciativa, né, de ouvir os partidos, os diretórios que atuam aqui na cidade de Mariana. E o Dinei, né, o Valdinei Roque, hoje ele teve um compromisso e pediu que eu viesse, mas também pediu para agradecer e justificar a ausência, né, em razão de um compromisso que ele não conseguia alterar, né, pessoal. Mas agradecemos e estamos aí para colaborar, né, e eu acho que é importante esse espaço. Estamos aí num ano eleitoral e é importante o debate, a discussão de ideias, né? Perfeito. Alex, como fizemos em todas as outras, eu gostaria que inicialmente você fizesse uma pequena apresentação sua, né, de suas origens, do início da sua militância política, né, até vir a ocupar um cargo na direção municipal do partido, o PCdoB. Eu sou natural aqui de Lafayette, aqui próximo, mas fui criado na cidade lá no noroeste de Minas, João Pinheiro, né? E voltei para Mariana em 93, exatos 31 anos atrás, para concluir, vim aqui para estudar filosofia e teologia. Eu era vocacionado, né? Minha intenção era ser padre. Então voltei para Mariana para concluir os meus estudos e acabei, ao terminar a filosofia e a própria do seminário, discernimento, vi que aqui a vocação para sacerdote não era tão forte. Mas esse apego e essa proximidade em querer o bem comum, o bem da sociedade, que os recursos públicos sejam aplicados em prol, principalmente daqueles que mais precisam, né? E o contato com Dom Luciano, quando eu estive aqui nos 3 anos estudando, né? Dom Luciano era o arcebispo, um modelo, né, de santidade, uma pessoa importante para Mariana, e decidi que não era, tive uma conversa pessoal com ele, e falou, olha, a vocação, a gente precisa de padre, mas a gente precisa de bons cidadãos também, a gente precisa de pessoas boas em todos os setores. Acabei indo para o direito, me formei em Belo Horizonte, na UFMG, e quando eu estava no último ano que eu formei e estava assim meio sem destino, o Luciano me chamou para voltar para Mariana para montar o departamento jurídico da Arquidiocese. A Diocese tinha uma atuação em 75 municípios, precisava organizar isso, a parte jurídica. Então voltei para Mariana, exatos, sábado agora fez 20 anos que eu voltei para Mariana, estou aqui em definitivo. Cheguei num período de eleições também, né? Na época era eleição em 2004 para prefeito também. E em 2006 eu comecei aqui em Mariana a atuar mais próximo, como assessor parlamentar do vereador Tony Claré. Em 2008 eu já estava coordenando uma campanha com meu irmão, a parte jurídica e a coordenação de campanha, em 2008. E de lá para cá, sempre esses contatos, né? Sempre próximo da política, sempre atuando ou exercendo
Cargo público mesmo eu comecei em 2021, lá no SAAI, como controlador interno, e depois, em 2023, procurador jurídico, e atualmente eu estou na Procuradoria do município. E sempre caminhando, fui também procurador de Barra Longa por 2 anos e 8 meses, e a aproximação com a política justamente, e agora a atuação também como servidor, de fazer aquilo que é a essência da política, né? É o bem comum. Então os recursos públicos eles precisam ser bem utilizados, destinados a aquelas pessoas que se precisam da estrutura do Estado, e o Estado tem que garantir a todos, porque quando ele garante habitação, saneamento, segurança, a sociedade como um todo vive bem. Então ela vai conseguir ter produção, você vai conseguir emprego, e a sociedade tem tanto aquele que precisa do Estado de forma assistencial no início e até de promoção, e também aquele que não precisa para que ele possa viver numa sociedade tranquila. Então, quando a política é bem destinada a projetos e a princípios que norteiam essa segurança para toda a sociedade, a gente está cumprindo a essência da política, né? Você mencionou aí o seu trabalho, seu primeiro trabalho, se bem entendi, efetivo na política, como assessor do Tony Claré, que era do PT. PT. Né? Como é que foi essa sua militância no PT e agora até chegar no PCdoB? Como é que isso se deu? Como é que foi essa dinâmica de sua atuação? Assim, na juventude e depois, né, quando ingressei na vida adulta, eu sempre fui simpatizante da política da esquerda, né? Então Lula, eu era militante antes de ser filiado no PT, fui filiado no PT também, mas antes de ser filiado ao PT, eu já exercia uma militância, morava em Belo Horizonte, participava do centro acadêmico, então eu tinha uma atuação já de esquerda, e Lula era, né, uma perspectiva para aquela juventude. Eu estava 22, 23 anos, era uma grande esperança para mudanças que a gente, né, pretendia, que a gente visualizava que podiam ocorrer. Depois me filiei ao partido, na militância aqui em 2007, fiquei no partido, salvo engano, até 2009, 10, e por questões mesmo de ideologia, né? Eu sentia que o PT de Mariana não estava muito próximo do ideal do PT nacional. Era uma questão local, da direção, e entendia que não representava os ideais do partido. Então a gente optou naquele momento, foi um grupo do PT, que nós saímos acho que 26 pessoas, e nós migramos para o PCdoB. Logo depois teve o partido, por ser um partido que diretório, não é diretório em Mariana, é comissão provisória, então ele está sempre, as mudanças acontecem na direção em função do deputado que é majoritário na cidade. Então aconteceu de ter um deputado que tinha amizades com pessoas aqui, e o partido meio que foi tomado. E eles nos excluíram do partido. E acabei voltando, então, há 4 anos atrás, que eu voltei para o PCdoB. Houve uma mudança também do deputado majoritário, mais ligado à linha de esquerda, e nós voltamos, e desde então eu participo do diretório, da comissão provisória, no caso. Provisória. E me diga uma coisa, Alex, pensando depois nós vamos focar especificamente algumas coisas relativas à política local, à eleição de outubro e tal, mas eu queria primeiro, como é que fazer parte de um partido em que, num passado recente, era tido como o bicho-papão, né? Dizia-se que o PT queria implantar o comunismo no Brasil, né? E vocês do Partido Comunista do Brasil, como é que é isso? Inclusive numa cidade que é politicamente muito conservadora, sim, embora tenha partidos de esquerda como o PDT sempre atuante, o PT há muito tempo, inclusive com representação na Câmara. Mas como é que é isso para vocês? O que causa tanto temor na classe média ou alta brasileira quando se fala em Partido Comunista? Como é que você vê isso? Eu acho que a gente tem que voltar um pouco na história, né? Então, assim, em 64, quando nós tivemos lá o golpe, né, que alguns chamam de revolução, naquele momento as ideias avançadas, né, o que se pensava de modernidade para o Brasil, reforma agrária, escola, maior participação popular, todas essas ideias eram tidas como
para quem estava no poder como uma ameaça. Então precisava taxar alguém e falar, opa, esse pessoal aí é bicho papão, come criança, não gosta de Deus, é tudo ateu. Né? Então, assim, precisava rotular essas pessoas para que aquilo não fosse implantado. Eu tenho que criar o medo, né? Então, uma sociedade brasileira conservadora, né, em que nós tínhamos lá, estamos saindo ali das oligarquias, você tinha ainda os grandes grupos políticos ligados ao poder financeiro, né? Quem mandava no país era quem tinha recurso financeiro para poder ter controle. Então aparece uma pessoa que vai lá na China, que começa a conversar e começa a ver que aquelas ideias funcionam em outro lugar. Opa, vamos implantar isso no Brasil. Então precisava rotular essas pessoas. E infelizmente isso foi prosperando. Né? Hoje você sai na rua com uma pessoa menos esclarecida, você fala que é do Partido Comunista, fala, não, você não acredita em Deus. Você é a favor de matar. Então, assim, cria um misticismo. Vai invadir a casa dos outros. Vai tomar a propriedade, tudo isso, né? Então, assim, precisava rotular essas ideias como sendo aversivas, para que a sociedade se protegesse e apoiasse naquele momento a chamada revolução, que é um golpe, para que essas ideias não fossem implantadas, né? Então, assim, é difícil para alguns ainda até hoje, quando você vai conversar que você fala que é comunista, o cara fala, então você não acredita em Deus. Não, nós temos... acho que política, religião são coisas distintas, né? O comunismo, né, as ideias e a ideologia comunista é que os bens, né, que são do Estado, eles sirvam a todos, na medida que cada um precise. Então eu vou ter, às vezes, uma pessoa abastada financeiramente, ela não vai precisar, às vezes, da saúde pública, da educação pública, mas ela vai precisar da segurança, da infraestrutura, do saneamento. Então, eu preciso dar a cada um, né? E até um dos princípios do direito, dar a cada um o que é devido. Então, assim, essa é a luta do PCdoB e dos partidos de esquerda, justamente para que os recursos do Estado sejam colocados à disposição de todos, né? E que aqueles, conforme a necessidade, precisem mais, que eles recebam mais também. E nós temos aqui em Mariana também um partido considerado um tanto quanto radical, né? Que é o PSTU. Né? Como é que o que diferencia o PCdoB do PSTU em termos de atuação, de ideologia? Como é que é o caminho de cada um deles? Cada partido ele cria ali a sua luta, né, a sua ideologia a partir das convicções do seu grupo. Né? Então o PCdoB, o que ele defende? Ele defende hoje as minorias, a igualdade racial, social, de gênero, e justamente proteger o que está mais vulnerável na sociedade. O PSTU tem uma luta também, que é um grupo, né, de trabalhadores, né, que estão mais, vamos dizer assim, mais chão de fábrica mesmo, aquelas ideias, e que não é crítica, né, mas cada um tem o seu grupo. Então, é um grupo mais fechado, no sentido quase que de uma revolução trabalhista. E para a gente hoje, né, sem implantar essas ideias é muito difícil, ou seja, eu preciso conviver com todos. Né? Então, o capitalismo, eu tenho que servir dele. Se eu tenho um Estado hoje e que a gente tem uma estrutura de capitalista, eu preciso usar das ferramentas que esse capitalismo tem para que eu possa atingir o meu objetivo. É o que a gente pensa no PCdoB. A gente não quer implantar aqui um comunismo. A gente quer conviver com essa situação. O que o PCdoB faz? Ele faz um contraponto ao capitalismo. Né? Mas hoje a gente fala, olha, nós vamos precisar acabar com isso e vamos implantar o comunismo cubano. A gente sabe que não deu certo lá. Né? Então, a história mostra o que dá certo e o que não dá. Então, o PCdoB não tem esse pensamento fechado. Né? Então, a gente debate e a gente é um contraponto para que o capitalismo também não se torne, não engula toda a sociedade. Então, esse contraponto é importante. É preciso ter alguém que mostre o caminho que precisa mudar. Então, nenhuma crítica ao PSTU, mas eles têm uma luta um pouco mais centrada em um grupo apenas, né? Alex, você mencionou que veio para Mariana quase que definitivamente, até com um intervalo aí com a questão lá de Barra Longa, né? Mas em 2004, e 2004 foi exatamente a eleição em que o Celso assumiu a prefeitura. Reeleição, né? Ele era prefeito. Ele foi... Em 2004 ele era prefeito. Em 2004 ele era prefeito, exatamente. Reelegeu. Depois disso, ele assumiu novamente em 2012, né? Teve um afastamento,
agora teve a eleição em 2020 e só conseguiu tomar posse em 2000, agora, ano passado, né? Em agosto de 2023. Vamos separar um pouquinho, porque você viveu, eu queria que você fizesse o que você se lembra daquele período em que houve uma primeira instabilidade mais forte na política mariana, que foi com a cassação do Roque, que sucedeu o Celso, né? E que, de certa forma, se repetiu agora em 21, né? Com o impedimento à posse do Celso e uma sucessão de prefeitos interinos, né? Eu gostaria que você fizesse um apanhado da sua vivência, daquilo que você viu, dos prejuízos que, na sua opinião, a cidade, o município teve com essas duas situações. Essa alternância, né, ela é extremamente nefasta à nossa cidade. Em 2008, eu tinha também um comércio aqui em Mariana, né, sempre... E hoje tem também. Então, assim, embora a advocacia seja o meu, vamos dizer assim, a minha vocação, eu sempre gostei de atuar também como um empreendedor. E 2008, né, nós estávamos saindo ali era o último ano, né, do governo do Celso, e nós estávamos vivendo ali uma situação em que o país, se a gente recordar, o país estava meio que em crise em 2008, o país como um todo. E Mariana vivia uma pungência. Então, as empresas aumentando produção, né? Então, uma estrutura, a gente vivia um cenário diferente. 2009, 2010, o Brasil começou a reagir a uma crise que a gente estava passando. E Mariana entrou numa crise. Por quê? A instabilidade, né? Nós aqui hoje, e naquele período também, em torno de 5 mil pessoas vivem diretamente da prefeitura. E a gente tem lá em torno de 2 mil que são nomeados ou contratados, né? E essa instabilidade política, ela faz com que as pessoas gastem menos, com medo. Olha, o que vai acontecer? Hoje menos, que hoje a gente está falando em torno de 105 mil pessoas na cidade, né? Mas naquela época em que você tinha aí 45, 50 mil pessoas, é 10% da população diretamente. E tem os indiretos, né? Você tem família, que às vezes tem 4, 5, então assim... o poder público exercia uma situação econômica, né, de poder econômico muito grande no mercado marianense. E aquela sucessão, olha, sai o Roque hoje, não sai, vai sair, está caçando, tem julgamento, as pessoas, o comércio parou, né? Eu vivi aquela época, eu estava aqui como comerciante, e a gente viveu uma estagnação. Além do fato de, como você não tem um governo que ele tem aquele prazo de até 4 anos, ele não tem um planejamento. Quem vai lidar, por exemplo, as mineradoras, elas tratam com o prefeito, mas ela não sabe se ele vai continuar, então ela não vai formalizar, ela não vai querer fazer um projeto de longo prazo com ele. Então nós perdemos ali 4 anos com aquela troca de prefeito, depois presidente de Câmara, 2 vezes, entra Terezinha, depois nós tivemos uma cassação de Terezinha, né? Então assim, eu acho que nós perdemos 4 anos. E esses últimos outros 4 agora, de 21 para cá, a gente viveu semelhante a esse fato. Porque o vereador interinamente prefeito, ele não é o prefeito. Então, assim, mais uma vez, Fundação Renova, que está aí para reconstruir a situação da barragem, as mineradoras, elas estão tratando com o presidente da Câmara que está exercendo o mandato, que pode terminar em um mês, em um ano. Aquela incerteza. Então falta tudo isso. Por outro lado, a gente teve dessa forma diferente, né? Nós tivemos vamos dizer assim, houve um fatiamento do governo entre os vereadores. Então cada secretaria foi assumida por alguém ligado a um vereador, né? Nada contra isso, mas faltou unidade. Eu estive no governo, estava no SAI nesse período, a gente sentia isso. Todo mundo queria mandar. Então, quando você tem... Desculpa interromper, Alex, mas assim, de Juliano para Ronaldo, foi praticamente a mesma equipe, né? Sim, mas todas ligadas aos vereadores, né? Então, assim, a gente teve vereador que mais ou menos controlava cada secretaria. Então, quando eu falo dessa falta de unidade, que a gente não tinha
embora o Juliano fosse o prefeito, ele não tinha vamos dizer assim, uma liderança em todos esses estruturas. Ele mandava, a caneta estava na mão dele. Mas internamente, cada secretaria tinha como se cada secretaria fosse ali um feudo, né? Cada um comanda um desses espaços. E essa falta de liderança ainda piorou um pouquinho mais depois que o Juliano saiu, né? Sim, porque o Ronaldo ele deixou o Edson grupo. Agostinho também não tinha esse perfil, né? Sim, o Edson Agostinho, né, o Leitão, ele deu autonomia para algumas secretarias. Eu acho que isso foi importante. Por exemplo, acho que foi no período que o SAI mais teve autonomia para planejar. Porque a gente sente essa falta, tanto no SAI quanto na prefeitura, de você ter um planejamento de longo prazo. Está todo mundo apagando incêndio. Então, assim, teve o Juliano que ficou 1 ano e meio, ele estava ali, recebia um governo que eu não sei quanto tempo vai durar. Não teve espaço para ele planejar, para ele fazer ações. O que eu vou fazer? Porque se ele tivesse 4 anos, ele tinha como sentar ali e planejar. Ronaldo Bento veio e falou, olha, eu não vim para ser prefeito, eu vou cumprir aqui, quando terminar eu estou saindo. Né? O Leitão não, ele teve interesse, porque ele se lançou candidato, organizou um grupo e assumiu. Mas também não tinha planejamento e nem sabia quanto tempo ia durar. O Celso chegou em agosto, né, com 1 ano e 4 meses para terminar o mandato, ele também não tem muito como planejar, já entrou numa eleição, né? Então, assim, já fica limitado, várias ações não podem ser feitas. Então, podemos dizer que esses 4 anos nós estamos revivendo 2008, né, em que o município poderia ter avançado mais, né? Não vamos dizer que não avançou, tanto com o Juliano, tanto com o Ronaldo, conduzindo e terminando os projetos iniciados, o Leitão que iniciou outros projetos, Celso, né, que chegou, colocou a casa em ordem, né, porque tinha um déficit de quase mais de 60 milhões de reais, ajustou tudo isso, mas ele tem um governo limitado para esse ano. Nós estamos agora, né, a partir de amanhã, algumas ações já são mais limitadas. Nós já estamos reduzindo, já estamos entrando no processo eleitoral, ele não tem muito o que fazer. Então, assim, num ano eleitoral é muito difícil mudar muita coisa. Né? Então, você já tem uma estrutura já um pouco engessada nesse sentido. E, então, agora, falando em 2024, né, como eu fiz questão nas outras oportunidades aqui com o Manuel Douglas e com a Aida, né, de lembrar que, pela primeira vez na eleição municipal, numa eleição municipal, portanto em Mariana, nós temos a figura da federação, tá? Que foi instituída em 2022, na última eleição presidencial e de governos de Estado, né? E que reuniu, nesse caso, o PT, PV e PCdoB. Como é que você e seus colegas de PCdoB, você já estava no partido em 22? Sim. Como é que isso foi recebido e como é que tem sido construída essa, aspas, unidade, já que na eleição os 3 partidos vão, para todos os efeitos, é como se eles fossem um só. Sim. Só vão apresentar 16, no máximo 16 candidatos a vereador. Sim. O grupo vai apresentar, se for o caso, um candidato à eleição majoritária ou apoiar em conjunto um outro candidato de um outro partido, né? Sim. Ou seja, tem que andar unido, não dá para ir 2 para um lado e 1 para o outro, ou nem um para cada lado, né? Como é que vem sendo construído isso e qual a vantagem que você, vantagens e desvantagens que você vê nesse sistema? Olha, a federação, ela ajuda os partidos como o PCdoB, que são partidos pequenos. Então, vamos imaginar, se nós saíssemos sozinhos, por exemplo, na última eleição a gente não conseguiu lançar chapa para vereador. Por quê? Porque a gente não tinha condições de concorrer. Então, facilita para os partidos pequenos como o PCdoB. O PT não, o partido grande lançaria candidatura, né? O PV já lançou em outros cenários, mas para o PCdoB estar na federação é muito importante. Por exemplo, nós temos hoje 5 pré-candidatos. E se a gente tivesse, teoricamente, só esses 5 pré-candidatos, a gente não conseguiria preencher uma chapa 16 ou sairia com 5 sem chance nenhuma. Né? Então, assim, fortalece partidos que pensam semelhante, né? Claro, a gente não pensa igual, senão se eu pensasse igual o PT, eu estava lá. Ou no PV. Mas a gente tem pensamentos semelhantes, tem uma luta, né? Cada um com a sua bandeira, mas que há uma sintonia, há uma harmonia. Então é extremamente importante. E a gente deu sorte aqui em Mariana, porque tem cidades aí que o pau quebrava entre esses 3 partidos, né? E aqui não, a gente tem uma sintonia boa, eu tenho e todo mundo lá do PCdoB um bom relacionamento com a Aida,
fomos, né, colegas de partido, de legenda há muito tempo, trabalhamos, defendemos causas juntos, né? O Preto, né, que é o Manuel Douglas, né, que é o presidente do PV, também tem admiro o trabalho dele, já vinha acompanhando o trabalho dele aqui em Mariana, né, tem uma proximidade maior agora, estando na federação, mas há uma sintonia e uma harmonia muito grande entre os 3 partidos aqui na cidade, e inclusive de debates, de discussões, a gente se reúne, né, para poder discutir assuntos, para estabelecer estratégias. Então, aqui em Mariana, a gente vai, se Deus quiser, né, sendo comunista e acreditando em Deus, nós vamos desenvolver um trabalho interessante para a sociedade, né? Os 3 partidos vão conseguir lançar uma chapa forte, porque nós vamos pegar, né, o melhor do nosso plantel para poder colocar à disposição na eleição, e com grandes chances de fazermos aí 3 ou 4 candidatos, se tudo der certo dentro das perspectivas, né? Isso em termos de federação. Em termos de federação, né? Federação... Pois é, mas você falou em 5 pré-candidatos no PCdoB, mas na divisão interna lá, vocês não vão conseguir botar 5 nomes não, né? O que acontece? Aí nós temos uma conversa muito aberta e muito transparente entre os 3 partidos. É importante, nós somos um grupo. Tudo indica que a federação continue, né? Pela sintonia entre esses partidos, né, pelos resultados positivos que já aconteceu tanto na nacional quanto na estadual. Então, a tendência é que a federação perdure. Então, o que a gente combinou e o que está alinhado entre a gente? Não é que a gente vai lá na frente, no momento das convenções, escolher quem tem mais condições. Então, por exemplo, se eu tenho 5 pré-candidatos no PCdoB, mas o PV ou o PT tem lá um pré-candidato que tem uma votação maior ou tem uma expectativa de voto maior, a gente vai abrir mão de uma vaga. Por quê? Porque o interessante é que a federação cresça e que a federação tenha os nomes. E a mesma coisa, há conversa no sentido contrário. Às vezes o PT tem lá um candidato, mas ele não tem, às vezes, uma votação tão expressiva como pode ter um pré-candidato do PCdoB. Vai acontecer a mesma coisa. Então, há esse alinhamento entre PCdoB, PV e PT para que isso aconteça lá na frente. E sem vaidade. A gente tem essa conversa aberta, nós fizemos uma reunião com todos os pré-candidatos recentemente, e isso foi colocado de forma aberta lá. Né? Ou seja, nós vamos lá na frente visualizar, incentivando inclusive os pré-candidatos a fazer a sua pré-campanha. Porque nós temos hoje no Brasil um período eleitoral pequeno, 45 dias, ninguém consegue montar uma estrutura de campanha para se eleger. Então a pré-campanha é extremamente importante para o pré-candidato se fazer conhecido. Né, e para que ele possa ter essa perspectiva, olha, eu consigo grupo, eu tenho essa estrutura, e lá na frente a gente vai ver quem tem mais chance. Se for do PCdoB, do PT ou do PV, aquele que tiver maior chance é que vai ser. Nós temos que ter no mínimo 2 candidatos, né? Porque pela lei, da questão de gênero, a gente tem que ter no mínimo 2, né? Um homem e uma mulher. Mas a construção ela vai acontecer. E isso é alinhado. Então, o martelo não está batido de forma alguma. Aquele 7-7-2, 6-6-4, alguma coisa assim. Isso aí são possibilidades, mas não está batido o martelo. Essa regra, ela existe porque qual que né, os partidos nacionalmente, eles precisaram sentar e falar, tem que ter um critério. Não adianta eu chegar lá e dividir por 3, até porque não daria, né? Não é 16 por 3, não daria o número exato. Mas a perspectiva seria a votação na última eleição. Então, se a gente fosse seguir isso, o PV teria mais vagas, o PT menos um pouco, e a gente teria, no mínimo, nós teríamos 2, porque a gente não teve votação. Mas a construção é de grupo. Então, na construção de grupo, os nomes vão ser escolhidos na convenção de acordo com a perspectiva de votação que eles têm. Mas dentro dessa questão dessa construção, nós temos pelo menos 2 candidatos na federação com vaga garantida, né? O Manuel Douglas e o Tiquinho Mateus. A gente acredita que mais, né? Nós temos mais nomes, né? O PT também tem mais nomes. Mas esses 2 não faz sentido retirar a candidatura do Manuel Douglas, porque ele, ele tem uma votação expressiva, e a menos que ele não queira. Sim, não. Né? Mas aí vai pelo critério de voto. Como é que foi essa construção para o Tiquinho ir para o PCdoB? Porque foi uma surpresa total e absoluta. Sim, o Tiquinho estava sendo cobiçado e namorado por vários partidos, né? Então, uma série aí, não vou nem falar de quantidade de partidos. E ele nos procurou, eu e Dinei, falou, olha, eu tenho interesse. E a gente mostrou para ele qual que era a ideologia do partido, né? Quais regras, que é um partido que tem muita regra, né? Explicamos para ele direitinho como que funciona, né? Como que o PCdoB toma as decisões, como que o partido acompanha o mandato posteriormente, que não é um partido um partido que aluga legenda.
é um partido que tem um trabalho de 102 anos. Então, é um partido que não é tão grande, se a gente for imaginar a quantidade de candidatos que se elegeram, mas é um partido que tem uma ideologia forte que manteve esse contraponto ao longo da história. E ele nos procurou, explicamos para eles, mostramos para ele, e ele interessou também nessa estrutura da federação poder escolher ali no momento aqueles que têm o melhor potencial, né? Uhum. Porque, na verdade, durante o período da eleição funciona como era a coligação antigamente. Cada partido escolhe lá seus pré-candidatos, define e monta a chapa para vereador, né? Só que com a diferença da federação que essa junção ela acompanha todo o mandato. Os 4 anos eles caminham juntos, né? Então ele procurou, conversamos e ele veio e filiou conosco. Voltando a essa questão da federação, ela foi estabelecida na eleição 2020, mais nacional, né? 22. E o prazo é 4 anos, renovável por mais 4, etc. e tal, né? Ou seja, existe uma possibilidade de que se caminhe junto em 24, mas os partidos estejam separados em 26. Não, a regra para a municipal eles continuam. A federação na municipal ela é 4 anos a partir da eleição. Então até a próxima eleição. Então não vale a regra nacional dos 4 anos. Aí, pode haver uma separação em 26, mas no nível nacional. Sim. O compromisso aqui na microcélula ali, que é o município, ela permanece. Sim, até o final desse mandato. Tá. E outra coisa, Alex, eu queria que você analisasse, é o seguinte, nós temos aí, eu tentei conseguir esses números, mas no final de semana, aí aproveitando o feriado, o cartório eleitoral esteve inoperante porque ele estava mudando de endereço. Sim. E ontem não foi possível falar com o pessoal lá, porque eles ainda estão arrumando a casa, né? Mas, assim, existe uma expectativa de que, pelo menos, a gente tenha aí uns 60, em torno de 60 mil eleitores, vamos botar aí uns 45 mil votantes, né? Isso, com 15 vagas, o coeficiente eleitoral vai para 3 mil. Sim. Né? Como é que você vê essa perspectiva de chegar aí aos 9 mil votos para garantir os três lugares, né? Em princípio? Sim. Sei que a conta não é tão simples assim, sim, né? Mas, inclusive, num cenário em que o atual prefeito montou um grupo em que 9 atuais vereadores estão na chapa, ou seja, você já tem aí 3/4 quase da chapa, quase 3/4 da chapa completa, né? E que são, de certa forma, vereadores que têm, todos eles, um determinado nível de votação. Apenas, me parece que apenas, daqueles 9 lá, me parece que apenas o Maurício é de primeiro mandato. Só o Maurício, eu não estou me lembrando, mas o Maurício eu sei que é. Mas você tem ali vereadores como o Marcelo, com vários mandatos, como o próprio Leitão, Fernando Sampaio, né? Tem muita gente ali com um respaldo, digamos assim, de muito tempo de Câmara, né? Você acha que isso aí é uma janela de oportunidade ou é alguma coisa que alguém que esteja numa federação como o PCdoB, que é um partido pequeno, deva se preocupar ou vai se preocupar em conseguir fechar e atingir aquele coeficiente lá? O que acontece? Essa situação ela é atípica, né? É a primeira vez que nós vamos vivenciar isso em Mariana. Você pega 11 vereadores eleitos e caminharem juntos dentro de um partido. Então, tudo que nós dissermos... Então, já é 11? Desculpe, são... Olha, você está sabendo de alguma coisa que eu não sei. Não, são 9. São 9. Porque a conta aqui... Eu já imaginei. São 9 lá. É porque eu estou contando ali o Bruno, que é ex-vereador. Tem mais um lá, o ex-vereador... Gerson Cunha, né? E temos uma ex-prefeita, né? Então, se a gente for contar ali, o grupo é pesado. Então, houve uma concentração muito grande. Então, tudo seria especulação. Então, o que o PCdoB, e nós temos orientado os nossos pré-candidatos, é trabalhar. Né? Então, na pré-campanha, mostrar o seu trabalho, ter uma bandeira de defesa
porque há uma tendência também do número de votos nominais crescerem. Nós vamos ter, teoricamente, um número menor de candidatos do que na última eleição, porque Será? eu creio que sim, na formação das chapas nós não vamos talvez ter o mesmo número do ano passado, da última eleição não. Mas independente disso, cada trabalho tem que ser desenvolvido. Na federação é um campo extremamente profícuo para isso, né? Nós vamos ter lá 16 candidatos que nós vamos escolher ali os que têm uma expressão de votação, né? Então os nossos pré-candidatos hoje, nós temos lá várias pré-candidatas mulheres com votação expressiva. No PCdoB nós temos 2, no PT nós temos 3 ou 4, no PV nós temos 3, salvo engano. Então nós temos um conjunto de pré-candidatos com votação, porque é muito comum às vezes as mulheres serem nas chapas apenas para cumprir o coeficiente eleitoral. Cumprir a cota lá. Né? Porque precisa garantir os 30% de gênero. E nós vimos na última eleição candidatas que tinham 2 votos, 3 votos, que às vezes nem para Campinha, várias com 0. E só para compor. E nós vamos ter um cenário diferente nesse sentido. Então, o que nós estamos trabalhando lá dentro da federação é para a gente fazer 3, né, e cobiçar talvez a 4ª vaga. Por quê? Nós vamos ter condições dentro do partido, ainda mais com a mudança nas configurações agora, né, da distribuição das sobras, nós temos grandes chances de conseguirmos esse trabalho se cada pré-candidato realmente fizer o seu trabalho. Né, porque voto é difícil. E na eleição municipal, para vereador ainda mais, porque às vezes você tem uma boa bandeira, um bom trabalho, você vai abordar às vezes lá na campanha para pedir um voto, mas às vezes o irmão do cara é candidato, o tio é candidato, e ele acaba às vezes votando pela essa proximidade e não pela bandeira, não pela causa, né? Então o que a gente tem feito é isso, trabalhado para que os nossos pré-candidatos tenham essa base eleitoral forte. Né, trabalhe a bandeira, trabalhe os objetivos da campanha e na pré-campanha comece a divulgar tudo isso. Alex, agora vamos pensar numa coisa que, bom, vai atropelar um pouquinho, mas eu vou tentar separar. Não, vamos lá. Você é nomeado no governo Celso Cota. Sim. Ao mesmo tempo, você é da direção, vamos chamar de direção, sim, né? Embora seja comissão provisória, não deixa de ser direção de um partido que está dentro de uma federação com 2 partidos que apoiaram Celso na eleição de 2020. Né? Como é que é para você, especificamente, se situar nisso aí e eventualmente, num caso de que a federação opte por, sei lá, por uma candidatura majoritária, sim, não apoiando o já pré-candidato Celso. Como é que você se equilibra nessa balança? Na verdade, eu estou na procuradoria, né? Tenho lá um cargo. Se isso acontecer da federação, porque lá é uma discussão de ideias, né? Eu estou num dos partidos que compõem a federação. Se isso acontecer, é natural que eu apresente a minha exoneração, meu pedido de exoneração ao prefeito, porque fica incompatível, né? Eu não apoiá-lo, embora isso não esteja, uma coisa não seja vinculada à outra, mas ele vai querer ter lá as pessoas que estejam próximos a ele, que estejam caminhando com ele. Embora eu acho difícil que a federação caminhe em outro sentido, porque hoje ela tem o vice-prefeito, né? Então o PT, com o Cristiano, integra o governo. Então, né, a não ser que haja uma mudança radical nesse sentido, o Preto hoje é talvez um dos vereadores que tem mais proximidade com o Celso. Então acho difícil esse rompimento. E o PCdoB caminha com os 2. O PV, inclusive, teve até pouco tempo um secretário de saúde. Sim, né? Exatamente, que se afastou talvez, né? Talvez pensando em alguma situação política, né? Porque foi no período, né? Foi exatamente então, assim, no limite. Eu, como eu lhe disse, eu estou há 20 anos, né, acompanhando a política de perto. E nesses 20 anos em Mariana, vamos dizer assim, está fazendo talvez 4 anos que eu estou exercendo cargos na função pública. Mas nunca estive lá para benefício só próprio, claro, eu recebo salário, mas eu tenho uma conta-prestação. Então, tanto no SAAI quanto na Procuradoria, eu pretendo, e sempre fiz isso, ser o mais próximo daquilo que deve ser o servidor, atender a população. Né, gerir, porque a gente passa pela Procuradoria, processos licitatórios, PROs, né, vários pedidos, então você está sempre ali tentando atender ao máximo o princípio da administração pública.
né, com impessoalidade, com eficiência, com moralidade, né, com legalidade. Então, eu tenho muito tranquilo essa minha postura, tanto de dirigente, né, partidário, como a minha função de servidor. Não tem como separar com uma pessoa só. Mas eu sei separar, né, eticamente e de forma moral essas duas posturas. Né? Uma coisa é a administração pública e a outra é a minha militância. E você meio que já respondeu, né, talvez falando por você, ou não sei se pelo partido, que a tendência da federação é caminhar com o Celso. Mas eu queria que você comentasse como é que vocês, na federação, estão vendo a situação que foi criada de que a pré-candidatura de Celso foi lançada sem a confirmação do vice, seja ele o Cristiano ou outro nome, né? Como é que estão essas conversas? O que vocês acham que... qual a razão pela qual o Celso não completou isso de uma vez? É uma questão de, sei lá, de preservar o nome de um vice? É uma questão de estratégia mesmo, política? Como é que vocês enxergam isso lá dentro da federação? Olha, aí esse assunto já veio à tona na reunião da federação, né, e inclusive o Cristiano estava presente, e o que a gente ouviu dele, que o Celso também falou com ele, que nunca porque assim, há muito as conversas de bastidores, que vai ser fulano, que vai ser ciclano, e a gente cobrou isso dele também. Ele está na federação, a gente precisa saber, né? A gente precisa até para estruturar, para posicionar, e hoje a federação defende o nome do Cristiano como vice. Só que eu acho que esse momento é lá na frente, né? Eu, por exemplo, que já atuo, né, há muitos anos nas eleições municipais, o momento de fazer esses enlaces é ali nas convenções, né? Porque eu acho que também, vamos imaginar num cenário que tenha um vice, né, que possa agregar ao governo, né, ou que possa mudar um cenário eleitoral, por exemplo, o próprio Cristiano vai ser sensível a abrir mão da vaga, né? Eu acho que é construção de grupo, né? Isso que a gente está falando na federação. Isso na hipótese de um outro nome dentro da federação. Sim, né? Nós nunca ventilamos. Se for fora da federação já é um pouco mais complicado. Aí nós temos que sentar para discutir, né? Aí a federação tem que sentar e visualizar esse cenário, né? Então hoje ele é o nome, ou seja, a gente não coloca em discussão quem é o nome. Se eu tenho lá hoje, né, um vice que ficou afastado junto com o Celso, né, 2 anos e 8 meses, que sofreu todo esse processo também, que ficou fora do cenário político. E agora, nesse momento, a gente defende o nome dele. Mas isso não é condição para que a federação apoie o Celso? Não é colocado como condição? Hoje, no que a gente tem conversado, é uma situação, né? Agora, essa discussão só vai surgir no momento que, opa, ele não é. Mas isso não foi colocado por ninguém ainda, né? Perfeito. E nem colocamos isso internamente. Olha, se não for o Cristiano é outro. Não existe essa conversa dentro da federação. Hoje não existe essa conversa. A conversa Embora as conversas aí já apontem pelo menos 2 nomes lá dentro da federação. Mas internamente assim, não. Isso pelos rumores e tal. Mas internamente essa conversa ainda não foi colocada. Perfeito. Hoje o nome que nós temos um vice, né, na convenção. Celso também, ele como é o candidato, né, a prefeito, ele também tem a liberdade de olhar o cenário e de escolher. Não acho que na política, quando você tem grupo, você não pode impor. Se eu sento como federação, né, porque eu não posso falar pela federação, porque eu, né, sou lá só do PCdoB. Mas se eu já tenho dentro do grupo alguém que impõe um nome, eu acho que aí não é companheiro. Né? Se eu tenho que negociar nome, eu não é companheiro. Então, se eu tenho o grupo conversa, o grupo debate e o grupo vê o melhor cenário. Como nós fizemos na composição, né, na previsão da composição da chapa. Ou seja, o PCdoB tinha 2 vagas, mas se eu tiver nomes com mais potenciais, né, de voto, mais potencial de voto que o PV, o PT, há essa conversa da gente fazer esse alinhamento e liberar mais vagas para a gente. Da mesma forma que nós vamos ter lá a condição de eu ter um candidato que não tem uma votação tão expressiva, não fez uma boa pré-campanha, não atuou na pré-campanha, não tem chance. Então, temos que abrir vaga para alguém que esteja fazendo esse trabalho no outro partido. E dentro da sua visão, Alex, e aí eu queria que você falasse por você, né? Do seu conhecimento de mais de 20 anos aí, ou praticamente 20 anos aí da política de Mariana, tudo mais. Nós temos hoje 3 candidaturas
pré-candidaturas colocadas. Nós temos a candidatura do atual prefeito, Celso Cota, nós temos o Juliano, que já se colocou, e nós temos o Bruno, do PSTU, que já se coloca como pré-candidato. Dentro da sua avaliação, você acha que esse vai ser o quadro de outubro, ou você acha que ainda pode aparecer algum outsider, alguém diferente desses aí? Não, eu acho difícil aparecer dentro desse cenário, porque primeiro, Mariana é muito previsível, né? É uma cidade que... Você acha? Eu tenho uma certa dificuldade para ser previsível. Não, eu acho que assim, o grupo vai se construindo, ninguém sai candidato... Pode surgir umas candidaturas ou folclóricas, ou candidaturas de defesa de ideais, né? Pode surgir. Mas com reais chances, eu creio que não, né? Então, acho que nós vamos ter uma polarização entre Celso e Juliano, que são os dois que se colocam como candidatos. O Juliano fez um mandato de 1 ano e 6 meses, né, num cenário que ficou positivo a atuação. Então, a imagem que a gente, se você volta naquele 1 ano e 6 meses, foi uma imagem positiva, né? Ele mostrou a atuação, a cidade deu uma pungência para a cidade, deu visibilidade para a cidade. Então, ele marcou um pouco aquele período, né? E Celso vem fazendo também, na minha avaliação, um bom governo. Primeiro, organizou a casa, começa a lançar algumas obras agora. Então, a gente vai ter um embate importante e, assim, um ou outro, né, nesse cenário, com serviço prestado à sociedade, né? Os dois prestaram serviço. Então, acho que era importante, inclusive, que a gente fosse para um debate mais de propostas de ideias, né? Então, a gente sabe que a política de Mariana tem as mentiras, os boatos, os lançamentos, né? E às vezes as pessoas não vão naquilo que é importante, que é o programa de governo. Né? Então, você que tem um canal importante, talvez essa fosse a melhor temática hoje nos debates que a gente tivesse das duas candidaturas. Qual que é o plano de governo de cada um deles? E passada a eleição, cobrar o que foi feito. Porque a grande dificuldade que a gente tem, o ano que vem, possivelmente, nosso orçamento vai chegar a R$1 bilhão. Esse ano chega a 900, é natural que a gente ultrapasse 1 bilhão o ano que vem. E o que vai ser feito com esse 1 bilhão para a nossa cidade? Muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, nós temos cidades menores. Conheço a cidade mesmo que eu cresci lá no Noroeste. É uma cidade que tem recursos, assim, nem metade do que tem aqui. E a cidade tem serviços públicos de melhor qualidade voltados, né? Eu tenho saneamento básico, moradia, né? Que é um problema sério de Mariana hoje. Saneamento básico e moradia são dois problemas que caminham juntos, né? Porque o grande problema hoje da falta da água é a questão das ocupações irregulares. Então, também isso, né? Porque nós temos um problema sério que é o tratamento da água. Não, a questão é o seguinte, hoje, né, depois nós podemos fazer aqui um trabalho, uma entrevista só sobre o SAAI. Eu fiquei 2 anos e meio ali no coração dos problemas do SAAI. O problema de Mariana, a falta da água, nós temos água suficiente e o SAAI injeta no sistema água suficiente para a população de Mariana. O nosso problema é desperdício. Desperdício em Mariana é muito grande. Tem isso também. Então, a perda acaba faltando para quem precisa. Porque, por exemplo, nós temos ali a ocupação do Novo Horizonte. Quem está morando ali não está sem água. A água está vindo de onde? Do Rosário. Então, o Alto Rosário clama por água sempre porque a água está lá embaixo. E por uma questão, né, de física, a água enche primeiro lá o Novo Horizonte e não dá tempo de encher o Rosário. O Cabanas é a mesma coisa. Nós temos Santa Rita, Nova Serrinha, que pega água bruta lá na rede, que vem para a ETA. Então, o dia que nós conseguimos fazer as duas coisas, resolver o problema habitacional e hidrometrar, e não significa que você vai cobrar caro. Você precisa saber o que está sendo colocado no sistema e onde está indo essa água. Deve ter 15 dias, o SAAI conseguiu terminar uma obra lá na rua Furquim. Acho que ficou mais de 20 dias tentando encontrar um vazamento. A água estava vazando, criou lá um buraco enorme, a água estava vazando direto ali. Então, até você encontrar essa água, ficou lá 4, 5, 6 meses aquela água indo embora. E fez falta na casa de muita gente. Bom, mas é outro problema. É outro ponto a ser tratado. Mas e eu só queria te colocar, Alex, você mencionou aí a questão de programática, né? É que em 2020, a agência Primaz, ela conseguiu entrevistar todos os candidatos a
as prefeituras de Ouro Preto, Mariana e Itabirito, menos 2. Um aqui e outro em Ouro Preto. Questões que não vêm ao caso agora. Sim. Mas também fizemos, pela primeira vez, um debate com todos os candidatos à Prefeitura de Mariana. Online, com todas as dificuldades, em plena pandemia, né? Com um monte de dificuldades, inclusive técnicas, até inexperiência nossa, né? Mas funcionou. Então, assim, nesse primeiro momento, né, nós optamos por trazer representantes de partidos. Sim, é o momento também. Fazer aquela questão de, olha, de onde estão saindo os candidatos que vão se apresentar, eleitor ou eleitora, a você em outubro de 2024, né? Para depois, com as candidaturas consolidadas, né? Porque, veja bem, é muito fácil, você poderia chegar aqui e falar assim, eu sou pré-candidato a prefeito. Aí o Francisco, o Antônio, o João, poderiam fazer também. Se eu for fazer entrevista com pré-candidatos, eu tenho que fazer com todos. Sim, exatamente. Tá? Democraticamente, sim, ouvir todos lá. E aí fica inviável. Então, por isso, mas nós pretendemos, sim, inclusive, quem sabe, repetir essa questão do debate. Né? E eram 6 naquela época. Né? Eu acho que isso eram 6, mas o Chico não participou. Você tinha o Celso, você tinha o Newton, você tinha o Roberto, você tinha o Chico, o veterinário, Patrícia. E a Patrícia. Eram 5? Eram só esses? Estou na dúvida agora. Eu sei que o pessoal lançou. Eu sei que no dia havia um impedimento do Chico veterinário. Havia um probleminha que o registro da candidatura dele estava suspenso. Então ele mandou para a gente um documento que foi lido no início. Nós justificamos a ausência dele. Depois ele conseguiu reverter e concorreu, né? Mas assim, conseguimos fazer isso e pretendemos esse ano a gente faça novamente. E então, assim, eu gostaria, nós estamos caminhando agora para o final do período que a gente imaginou que fosse interessante. Eu gostaria, então, deixar você livre para alguma manifestação, para alguma ideia, algum conceito, alguma coisa que você queira passar para o eleitor e para a eleitora de Mariana, né, que não tenha sido tratada aqui, né, e já, de antemão, apresento novamente os agradecimentos da Agência Primaz por sua disponibilidade, desejando que o trabalho de todos os partidos seja efetivamente naquela direção em que você colocou aqui no início da entrevista, visando o bem comum, e que a gente tenha uma eleição democrática, tranquila e visando o bem do município e não o bem de alguns poucos. Então, mais uma vez, obrigado, e você fique à vontade para suas considerações finais. Luiz, quando eu te disse da questão do debate dos programas de governo, eu entendi perfeitamente, não é esse momento, né, era a sugestão. Né? Eu creio que lá, depois de formalizadas as candidaturas, e é claro, eles têm um prazo, inclusive, para fazer essa juntada, porque o que eu acho importante, nesses 20 anos que eu acompanho a eleição de Mariana, é muito como se a gente estivesse torcendo para time de futebol. Né? Então, um começa a levantar a bandeira, o pessoal corre para aquele lado e não analisa qual que é a proposta, qual que é o projeto, né? Qual que é a visão de longo prazo, que a gente precisa pensar a Mariana para 10, 15, para 50 anos. O que vai ser feito nesses 50 anos? Nós temos que deixar algum legado. Né? Hoje, Mariana, nós comentamos rapidamente aqui, deve chegar o ano que vem a R$1 bilhão de arrecadação. O que vai ficar disso? Porque a mineração, daqui 20 ou 30 anos, ela tende a diminuir essa quantidade de recursos. E o que ficou da história? Né? Nós tivemos o ciclo do ouro, que deixou o nosso patrimônio histórico que está aí. E o que nós vamos deixar de construção, de legado, para que as próximas gerações possam viver aqui nessa região? Então, quando o partido, né, o PCdoB, discute aplicação de recursos públicos, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, a defesa das minorias, é isso que a gente pensa. Nós precisamos pensar a Mariana a longo prazo. Então, nós precisamos de um candidato que apresente para a cidade essa proposta.
Como que nós vamos nos desvincular da mineração? Nós vamos viver igual Itabira no período que a Vale saiu de lá, que virou um caos? Então nós precisamos programar para isso e aproveitar enquanto tem recurso para fazer esses investimentos. Então, só para lembrar, nós estamos com uma vizinha aqui começando a ter esse problema, em Barão de Cocaia. Sim. Tá? Que então, vai viver... quando acabar o recurso e os problemas vão ficar, porque se a gente não resolve o problema da ocupação irregular, criando o quê? Programas habitacionais. Se a gente não resolve o problema do saneamento, se o SAAI não funcione para aquilo que é a essência dele, fornecer água tratada nos lares e coletar o esgoto e tratar. Se a gente não faz isso, lá na frente, sem recurso financeiro, como que isso vai ser feito? Então, o que o partido pretende nessas eleições é ser esse contraponto, buscar essas informações. Hoje, o partido se encontra na base de governo do Celso. Então, isso nós vamos apresentar no momento próprio essas cobranças, o que ele pretende de programação, porque ele tem mais 4, sendo eleito mais 4 anos de governo, o que ele pretende deixar planejado para os próximos 10, iniciado para que se continue. Então essa discussão precisa ser feita. Da mesma forma, o Juliano vai apresentar as suas propostas, então o eleitor tem que buscar essas informações. Deixar de ser o oba-oba, vamos para lá de cá ou lá de lá, porque eu acho que vai ganhar. É analisar a proposta, verificar projetos, porque é isso que vai mudar o cenário para todo mundo, porque o prefeito ele é o condutor da política e do recurso público da cidade. Então, espero que a gente tenha uma eleição de ideias, que tanto o Celso quanto o Juliano apresente à sociedade essas propostas. Como que nós vamos conduzir esse município que tem uma riqueza financeira muito grande, uma riqueza cultural muito grande, um patrimônio histórico vastíssimo que não é utilizado. Como que nós vamos canalizar essas energias, esses recursos para que isso funcione? Os nossos museus possam ser mais visitados, que o turismo possa vir mais a Mariana, que a gente tenha essa abertura para ter atrações aqui para essas pessoas virem. Então, acho que é importante pensarmos, porque naturalmente a gente tem o futuro nosso é o turismo. E a gente pode espelhar aqui na vizinha Ouro Preto, um pouquinho mais distante em Tiradentes, como que essa organização, o Estado, enquanto organização, conseguiu tornar o mercado, os empreendedores, autossuficientes para hoje ser uma atração e o município reviver lá desse recurso. Então, você vai a Tiradentes, tem mais de 1.000 pousadas, bares, restaurantes, para uma cidadezinha que tem uma população, acho que salvo engano, de 6.000 pessoas. Então, e nós temos um potencial turístico muito maior. Não só o nosso patrimônio histórico, a nossa natureza propícia para os esportes aqui. Então, a gente precisa entender que o próximo prefeito precisa ter projetos, precisa ter visão de longo prazo, não pode ser um apagador de incêndio, E tomara a Deus que a gente não tenha essas incertezas políticas de novo, que seja um mandato, que seja cumprido os 4 anos, que seja organizado para que a gente possa ver esses recursos sendo aplicados de forma eficaz. Perfeito. Bom, então, mais uma vez, manifestando o agradecimento da Agência Primaz ao Geraldo Alex Bailão, mais conhecido como Alex, secretário de organização do PCdoB em Mariana, e eu gostaria de estender esses agradecimentos a todos e todas que acompanham a Agência Primaz e vêm acompanhando, em especial essa série de entrevistas relativas às eleições municipais de 2024. Nós vamos continuar essa série e em breve apresentaremos um bate-papo, uma conversa com algum outro representante dos vários partidos. Nós temos muitos partidos ainda para ouvir e conversar e trazer para você, eleitor, para você, eleitora, o máximo de informação possível. Então é isso. Mais uma vez agradeço pela audiência e espero contar com essa audiência nas próximas oportunidades. Muito obrigado e até lá.